queridos, mais uma vez estamos aqui para mais uma reflexão, né? E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. E a reflexão é: será que o sofrimento pode ser salvador? Sofrimento pelo sofrimento não é salvador. A cruz sozinha nada tem de salvadora. Salvadora é a vida de Jesus. A vida de Jesus de Nazaré foi uma vida radicalmente contrária ao pecado. Então, a vida vivida por Jesus foi uma vida salvadora. Então, a cruz passou a ser salvadora por causa da vida de Jesus. Então, a cruz é salvadora porque constitui o resumo e a radicalização máxima da entrega de Jesus vivida durante toda a sua vida. Então, vamos lá. Não é só a haste que salva. O que salva é o homem que está nesta haste, a vida deste homem que está nesta haste. Adoramos o imenso amor de Deus manifestado na entrega de Jesus, no amor-serviço, no amor, na obediência, vividos até a morte de cruz. Então, veja bem, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que ver, não é só a cruz pela cruz, mas sim a vida. O que ele fez, isso é que é Salvador. Então, não adianta, aí é meio complicado, né? Não adianta eu andar com uma cruz enorme no peito se tudo aquilo que Jesus ensinou eu não faço, eu não pratico, eu não olho para o meu irmão, não é? Eu não tenho amor às pessoas, porque ele teve amor por mim e por você. Por isso ele acabou na cruz. Sofrimento e cruz em si mesmos não têm capacidade de salvar, mas sim para restabelecer a harmonia entre as pessoas e entre o ser humano e Deus. Então, veja, muitas vezes o nosso sofrimento, e aí nós vamos para um momento bem particular, quantas vezes o sofrimento traz a pessoa para uma reflexão e ver que vida que ela está vivendo, não é? Então, eu preciso entender que esse sofrimento não pode me deixar como eu era antes. Né? Vamos pensar bem, será que as pessoas que viveram a pandemia, né, as pessoas que sobreviveram à pandemia, elas estão pensando como elas pensavam antes? Ou houve uma mudança? Né? A cruz tornou-se um símbolo fundamental do cristão, o que é justo, claro, dado que ela constitui a expressão máxima de entrega e de amor de Jesus. Então, vamos entender isso, né? Usar um símbolo da cruz, eu posso usar, mas eu tenho que saber o que significa, o que significou essa cruz. O que significou toda essa entrega de Jesus. Deveríamos ter muito cuidado para não banalizar a cruz. Né? E às vezes a gente faz isso, né? Talvez inconscientemente, talvez, sabe, já faz parte da nossa vida, mas é muito interessante a gente entender isso, né? Mostrar isso para as crianças, né? A cruz deveria suscitar em nós estupor, perplexidade e até escândalo. Não é? Um escândalo de amor. Paulo fala de loucura e escândalo da cruz em 1 Coríntios 1, 17 seguinte. Né? Aí é interessante a gente ver que a cruz de Jesus proclama algo inaudito e incrível. Deus nos ama a ponto de nos entregar o próprio Filho. Está em João 3,16. Né? Então, quando eu uso a cruz,
eu percebo que Deus me ama tanto que acreditou na minha salvação, quis a minha salvação, né? E para isso ele coloca o seu próprio filho, para que a gente possa ter essa vida eterna. Diante da cruz, deveríamos ficar admirados, penetrados de profunda gratidão. Na cruz de Jesus ocorre uma revelação de Deus. Na visão clássica de Deus, a impassibilidade é uma característica básica. Na cruz, Deus se revela compassivo e não um Deus impassivo e apático. No sentido estoico, né? Revela-se um Deus amor que se deixa atingir pelo sofrimento humano. Deus tem compaixão de nós. Deus vê o nosso sofrimento. Deus sabe o quanto você e eu estamos sofrendo. Ele sabe disso. Mas ele quer, né? Ele espera que nós tenhamos o que fé, porque fé é esperança, né? Fé é fidelidade, né? O Deus revelado na cruz de Jesus é um Deus, não é um Deus solitário, mas sim solidário, que assume o sofrimento e a morte de Jesus e, inseparavelmente, o sofrimento e a morte de todos os seres humanos. É um Deus que não está fora ou à margem do sofrimento, não está fora à margem do mal existente na história humana. Não, não está. É um Deus que vence o mal e o sofrimento, assumindo-os mediante Jesus Cristo e não mediante discursos dirigidos aos que sofrem. Não é? Então, não é o falar, não é? Jesus não fala, mas ele sofre, né? Ele vivencia na sua carne isso. Um Deus que nessa solidariedade e nesse amor transformadores abre um futuro novo, tornando possível a esperança. Então, minha gente, se nós pensarmos, né, que nós estamos para viver a sexta-feira, né? O que significou essa sexta-feira? O que significou esse sofrimento de Jesus, né? E ele só o fez, né? Porque existia aquele plano de salvação para o homem, né? E o plano foi quebrado, mas ao ser quebrado, Deus só teve um outro caminho, né? Então ele sofreu, né? Mas seja feita a sua vontade, né? Não a minha, mas a sua, né? Então a sua é a nossa salvação. Mas essa salvação só pode haver na medida em que eu vejo o meu irmão, na medida em que eu vejo tudo aquilo que está ao meu redor. E não simplesmente apenas a cruz, vamos vivenciar uma sexta-feira, vamos adorar a Santa Cruz e pronto, ponto. Não. É refletir o que significou essa passagem. Né? Que a gente possa entender, né? que esse momento de dor, esse momento de sofrimento, para nós foi um presente, porque veio a nossa salvação, nos deu a nossa salvação. Né? Nós temos agora o passar da morte para a vida. Ele passa e nós também passaremos. Ok? Tchau, tchau, amigos. Um vídeo curto, mas muito forte. Um vídeo que a gente passe para pensar, tente refletir, coloque, né, todos os nossos sofrimentos no dia, né, na sexta-feira, aos pés do Senhor. Né? E diga, eu entendo o seu sofrimento. Né? Obrigado por sofrer. Ok? Tchau, tchau.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.